Amém. Glória a Deus. Que bom estar aqui na casa do Senhor, embora um grupo aqui bem reduzido, né? Mas todos aqui trabalhando para que a palavra de Deus chegue até a sua casa. Eu sei que hoje foi um dia muito especial para nós, como igreja brasileira. Muitas pessoas jejuando ao Senhor pela nossa nação, pedindo a Deus que Deus mude a história da nossa nação, e não somente da nossa nação, mas por causa dessa questão da pandemia, temos orado por todas as nações para que Deus tire esse mal do nosso meio e possamos voltar, não ao normal, porque eu acho que depois de uma situação dessa não tem como voltar ao que era antes, mas que a gente possa voltar com um novo propósito, uma nova missão, cada um com uma missão nova no coração, principalmente de servir a Deus, de amar a Deus, de temer esse Deus, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E Ele disse para Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Aleluia. Quero então agradecer por todos vocês que estão aí com a gente pelas redes sociais. Você vai poder acompanhar esse culto depois de uma maneira gravada, vai estar no YouTube também. Mas hoje nós vamos estar aqui, agora estamos ao vivo, né, falando para vocês. Vamos ter, após a mensagem, a celebração da ceia do Senhor. Se você, na sua casa, você já é do Senhor Jesus, você quer celebrar a ceia também, prepare aí, porque no final da mensagem vamos ter esse momento. Prepare aí o seu pão, prepare aí um suco de uva, tá certo? Ou algum outro suco vermelho que você tiver em casa. Você pode preparar para a gente celebrar juntos a vitória conquistada na cruz pelo nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar nesse instante. Pai querido, muito obrigado por esse dia de domingo, que chamamos Dia do Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha abençoar o Teu povo nessa noite. Cada pessoa que está me assistindo agora, ó Deus, pelas redes sociais, pela internet, pedimos que o Senhor toque na vida de cada um. Ó Deus, e que não seja o pastor Arlindo falando, mas o Teu Espírito Santo falando ao coração de cada pessoa, Senhor, porque o Senhor conhece cada coração, o Senhor sabe a necessidade de cada um, que o Teu Espírito venha aplicar a Tua palavra no coração de todos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero pensar um pouquinho com vocês aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 30, do verso 1 em diante. É uma história que fala de Davi, da cidade de Ziclag, que foi saqueada pelos amalequitas, uma cidade que Davi estava morando junto ali com os seus soldados, com os seus familiares, num tempo em que ele estava fugindo de Saul, e ele se juntou a Aquis, rei de Gate, rei dos filisteus, porque ele estava vendo uma perseguição muito grande de Saul, e ele então se refugiou no meio dos filisteus, e foi-lhe permitido morar nessa cidade, e ali ele ficou com seus familiares, os familiares de seus soldados, que eram 600, e ele então foi para uma guerra com os filisteus, como a gente vai ver aqui na palavra, e só que os filisteus não aceitaram, e eles tiveram que voltar. Os outros príncipes dos filisteus não aceitaram, não confiavam em Davi, falaram com Aquis, rei de Gate: olha, fala para ele voltar, porque vai que ele se arrependa e ele de repente aí se volte contra nós e fique do lado do rei Saul, então é melhor ele voltar. E Davi então voltou para Ziclag. E o texto diz aqui: e sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Verso 6.
E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Aleluia! Que coisa tremenda! Amados, Davi teve um momento difícil agora na sua história, quando chegou naquela cidade. Aquele homem que ainda não tinha perdido nada, nenhuma guerra, de repente foi surpreendido por outros inimigos que entraram na sua cidade e levaram cativo ali seus familiares. E ele então ficou numa situação difícil, como todos nós ficaríamos se estivéssemos nessa situação. Como muitos estão agora sentindo-se numa situação difícil com essa questão da quarentena, desse vírus que está assolando o nosso planeta. Mas a gente não pode desanimar, nós não podemos deixar que o nosso coração seja invadido por um pessimismo que nos leve a um desânimo total. E a mensagem que eu quero trazer para vocês nessa noite é que nós devemos ser otimistas. Apesar de tudo que está acontecendo no nosso mundo, devemos ser otimistas. O ser humano, de certo modo, ele é pessimista, muito pessimista. De fato, se nós formos olhar para a natureza, nossa natureza pecaminosa, nós não teríamos motivos nenhum para sermos otimistas. Esses dias eu estava meditando na palavra e eu fiquei conversando com Deus, conjecturando com Deus. E eu disse: Senhor, como é que o Senhor pode amar o ser humano como o Senhor ama? Porque nós somos tão complicados, Senhor. Nós brigamos com facilidade por qualquer coisa. Vemos defeito em tudo e em todos. Falamos mal uns dos outros. Murmuramos. Às vezes agimos com incredulidade. Às vezes nos consideramos melhores e maiores que os outros. Às vezes agimos com irresponsabilidade. E então ali, meu coração, o Espírito Santo, naquele toque de humor também, próprio do nosso Deus, eu estava ali rindo e falando com Deus de uma forma alegre e conjecturando com Deus, com alegria no coração. E aí eu falei: Senhor, você arranjou uma encrenca muito grande, imagina levar esse povo todo para o céu, né? Eu sei que lá no céu não vai ter mais problema, a gente já vai estar com o corpo transformado, mas eu falei: Senhor, o Senhor arranjou uma grande encrenca. Eu brinquei, mas o Espírito Santo me colocou no coração ali, dizendo, né, lá Romanos capítulo 5, verso 8, que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não ficou esperando a gente melhorar de vida, ou se tornar uma pessoa mais justa, mais santa, mais pura, para nos amar. Ele nos amou do jeito que nós éramos. Aleluia. Então, uma das coisas que nós somos como seres humanos, como eu falei, é pessimistas. Todos já tiveram um momento de pessimismo na sua vida. E tudo aquilo que nós vemos de errado nos leva ao desânimo, ao pessimismo. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, e se a gente ficar se alimentando de más notícias, a gente vai ali assumindo aquelas más notícias e daqui a pouco a gente está numa depressão total. O desânimo pode então desencadear uma série de problemas em nós. O pessimismo pode desencadear muitas coisas terríveis no nosso coração. E a depressão é uma dessas. Então, o que nós podemos aprender sobre o otimismo na Bíblia? Olhando aqui para a Bíblia, diz que Deus é otimista. Como eu falei para vocês aí nessa minha conversa com Deus, Ele é otimista. A palavra de Deus diz que quando Deus fez as coisas que criou, Ele criou e disse que era bom. Ele não falou assim: criei uma porcaria, não. Ele criou e disse: olha, tudo que eu fiz aqui é bom. E quando Deus fez o ser humano, Ele disse que era muito bom. Muito bom. Nós somos
a coroa da criação de Deus. Nós somos o melhor de Deus que Deus fez. Aleluia. Porque não existe nem no céu, em nenhum outro lugar, a não ser na terra, né? Pessoas à imagem e semelhança de Deus. Só o homem, o ser humano, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não foram os anjos, não foram outras criaturas, mas o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus disse que era muito bom. Deus sabe o final da nossa história. Por isso que, embora hoje nós desanimemos quando vimos uma pessoa caída, uma pessoa com problema, ou a gente mesmo com uma situação difícil, e a gente fica às vezes desanimado, desacorçoado com a vida, Deus, Ele já sabe o fim da história, e Ele sabe o que Ele fez, é muito bom. Meus amados, Deus não faz a obra dEle pela metade. Nós estamos em construção. Aquele que começou a boa obra em nós há de aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Então, mesmo que você se sinta fraco, abatido, se sinta derrotado, olha, saiba que você não é isso que você sente, porque Deus não pensa assim como você. Você é uma obra inacabada, Deus está trabalhando na sua vida e o que Deus vê em você, Ele vê uma obra finalizada, não uma obra pela metade, não um quadro pintado pela metade, Ele já vê o quadro completo. Amém? O texto que nós lemos fala então de uma situação difícil na vida de Davi e seus homens. Davi era um homem otimista, uma pessoa otimista, porque ele tinha uma confiança tremenda no seu Deus. Quando ele enfrentou Golias naquela época lá, aquele gigante, enquanto todo mundo fugia, Davi desafiou aquele filisteu porque ele confiava em Deus, ele era uma pessoa otimista. No episódio aqui então da destruição de Ziclag, ele passou um perrengue muito grande. O povo estava pensando em apedrejá-lo. Tudo tinha dado errado. Tinha ido lá ajudar os filisteus e daqui a pouco estava ali numa situação que nem uma coisa nem outra, nem ajudando o seu povo, nem ajudando os filisteus contra o seu povo, e agora nem a sua família. E ele então chegou ao limite da sua tristeza, que diz o texto que eles choraram até não poder mais. Que coisa! Parecia o fim. O que você faria numa situação como essa? Vejo que o povo logo arranjou um culpado. Davi, foi você que arrumou essa para nós, Davi. Se a gente não tivesse ido atrás ajudar os filisteus, nós não estaríamos nessa situação. Que coisa! Vejam, que difícil. Agora, Davi tinha que lidar com o seu sofrimento, com o sofrimento dos outros e com uma acusação que foi levantada contra ele. E, amados, nós somos craques também em culpar as pessoas. Eu estou sofrendo por causa do fulano. O culpado é meu marido, o culpado é minha esposa, o culpado é meu filho, o culpado é o vizinho, o culpado é o cachorro, né? O culpado é o pastor. Gente, como eu tenho assumido culpas na minha vida, né? Tem até uma palavra um dia que eu falei aqui, a culpa é do pastor, né? Você dá um conselho, a pessoa não obedece, mas ainda consegue depois te culpar por alguma coisa. Mas é isso mesmo, a vida é assim. E Davi estava ali agora, vivendo uma situação de acusação. Culpa é uma coisa muito estranha, é fácil ver nos outros, mas é difícil ver em nós mesmos. Mas Davi era um homem de fé, ele era otimista, ele via uma luz no fim do túnel. Davi reanimou-se no Senhor seu Deus. E aqui nós temos uma lição de que a gente não pode desistir nunca, desistir jamais. A Bíblia conta, rapidamente eu vou falar, aquela mulher sunamita que Eliseu se hospedava na casa dela, uma mulher estéril, já uma mulher de certa idade, não tinha filhos, e aí depois o profeta orou por ela, teve um filho, e de repente aquele filho já tinha uma certa idade, foi para a plantação com o pai dele, e de repente deu uma dor de cabeça, o menino voltou para casa, levaram para casa, e o menino morreu, e a mulher então foi ao encontro de Eliseu,
porque ela não estava entendendo. Deus me deu um filho e agora Deus levou? Que negócio é esse? Por que Deus me deu esse filho? E aí ela foi, quando o profeta viu, perguntou, vai tudo bem? A mulher disse, vai tudo bem. E então depois de um tempo ela abriu o coração. E eu acredito, irmãos, que aquela mulher, ela teve uma atitude de fé, porque ela acreditava que Deus não tinha dado um filho para ela para a morte, não. Para morrer antes do tempo, para ficar pelo meio do caminho. E por isso ela continuou confiando em Deus, e por isso ela disse, vai tudo bem. E vocês conhecem o fim da história, depois aquele menino foi ressuscitado, glória a Deus. Então, otimismo quando tudo está bem, não interessa, mas quando tudo vai mal, aí sim que é muito importante o otimismo. E nós vamos precisar de muito otimismo. Quanta coisa ruim acontecendo no nosso planeta, e nós vamos precisar de muito otimismo. Tanto o otimismo como o pessimismo, eles são contagiantes, é ou não é verdade? O otimismo de Davi logo contagiou os seus soldados, que também se levantaram e vamos embora, vamos perseguir esses inimigos, vamos conseguir pegá-los, vamos, e foram. Eles estavam cansados, 200 deles ficaram pelo meio do caminho, guardando ali a bagagem, e só 400 foram, seguiram a Davi. Vejam que não estava fácil para eles. Já tinham voltado uma longa jornada, voltado de uma guerra que não aconteceu com eles, e agora eles tinham uma nova jornada pela frente, mas apareceu no coração ali um otimismo de Davi, ele se reanimou no Senhor seu Deus. De repente ali uma fagulha de esperança surgiu naquele coração. Eu já aconselhei muitas pessoas. Às vezes a pessoa ali com aquele sentimento de derrota, acabado. E como foi maravilhoso, muitas vezes, depois de uma conversa, dentro da palavra, ver os olhos daquelas pessoas brilharem, dizendo, puxa, Deus me ama, Deus está comigo, eu não sou derrotado, eu não sou derrotada, eu vou seguir em frente. E a pessoa saiu da minha presença com alegria no coração, com uma confiança em Deus, porque eu trouxe uma palavra de otimismo para aquele coração. Talvez você já experimentou isso na sua vida. Alguém trouxe uma palavra de otimismo para você, quando você estava já totalmente desanimado. Pois então, hoje à noite eu estou trazendo essa palavra para você novamente, uma palavra de otimismo. Que você possa confiar no Senhor no meio dessa situação toda. Davi ali foi tomado por uma injeção de ânimo, de otimismo. E quando a gente precisa de um ânimo, nós temos que procurar pessoas que possam nos trazer esse ânimo. Se você ficar perto de alguém pessimista, você vai assimilar aquele pessimismo na tua vida e você vai ficar pior ainda. Por isso, se você está pessimista, não fique perto de alguém, não ouça o pessimismo dessa imprensa, não ouça o pessimismo dessas pessoas que a gente não sabe da índole, do caráter, a intenção do coração. Olha, fique com a palavra de Deus, fique com as pessoas de Deus que falam a verdade. Um dia, eu estava numa missão chamada MEAP, Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores, a sede aqui em São Paulo, lá em Cananéia. E a gente fez muitas vezes trabalho social lá, junto com aquela missão. E quando estávamos lá, de repente, o Dr. Júlio, saudoso Dr. Júlio, médico japonês, Júlio Shikanai, que hoje está com o Senhor, e a gente conversando com eles ali, conversando a respeito de vários assuntos, e ele falou assim, olha, sabe, os pescadores, eles não são pacientes, eles têm é fé. Porque a gente estava com um grupo ali de irmãos que a gente resolveu dar uma pescada, e aí eles, eu não tenho paciência para ficar pescando. Tem muita gente que não tem paciência, mas não é necessário ter paciência, é necessário ter fé para pescar, né? Para ter fé, né? Você precisa, para você ser paciente, você precisa ter fé.
e para ser otimista é necessário ter fé. Baseado nisto, você pode fazer um autoexame no seu coração para você ver se tem fé na sua vida. Alguém disse, né, que felicidade começa com fé, pelo menos na língua portuguesa. Se você quer ser feliz, você precisa ter fé em Jesus. Você precisa ser otimista, acreditar em Deus, acreditar na sua palavra, acreditar que Deus está no controle, não somente da sua vida, mas do universo todo. Tudo isso que está acontecendo, Ele não escapou jamais do cuidado de Deus, da soberania de Deus. Deus sabe de tudo, está controlando tudo. Talvez você acha que isso é uma coincidência, isso que está acontecendo com o nosso país. Talvez você pense isso aí é uma conspiração de alguém, dos chineses. Embora possa ser, vamos dizer assim, não importa, ninguém enganou Deus. Eu vou fazer esse negócio aqui, eu quero ver o que Deus vai fazer. Ninguém, porque Deus conhece o coração, as intenções do coração. Deus conhece o coração do rei, diz a palavra. Então, ainda que você imagine que essas coisas estão acontecendo por acaso, na verdade, não estão acontecendo. Deus sabe, e diz a palavra de Deus, que todas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você está querendo desistir, se o pessimismo tomou conta da sua vida, se as coisas estão difíceis para você, pense no que Paulo falou lá em Romanos capítulo 8, verso 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. E Romanos 8, 38, 39. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem presente, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o texto diz coisas do presente. Você está preocupado com as coisas que estão acontecendo hoje. Talvez isso está tirando a tua paz e está transformando você numa pessoa pessimista. Coisas do porvir, diz o texto. Talvez a ansiedade tenha tomado conta de sua vida e você não está otimista com o dia de amanhã. Mas Deus está falando que Ele cuida disso também e que essas coisas não vão nos separar do amor de Deus. Profundidade, o texto fala, ainda que você tenha chegado ao fundo do poço, existe solução para o seu problema. Existe. Hoje pela manhã eu estava assistindo um culto da igreja Lames Church, lá na Alemanha, igreja de uma amiga minha, Márcia Madeira, casada com um alemão, mora lá, ela ajuda nessa igreja, o pastor, e tem tradução em português, viu gente? Não é que eu sei falar alemão, não entender alemão. Mas estava tendo lá, é uma igreja que tem muitos brasileiros também, o pastor é um alemão, missionário alemão, acho que trabalhou no Brasil, parece. E ele falou uma coisa, pastor Thomas Voss, ele disse assim, às vezes, Deus nos deixa cair num buraco para nos livrar de nós mesmos. Para nos livrar de nós mesmos. Sabe por quê? Porque às vezes a nossa suficiência, a nossa autossuficiência, ela é destrutiva. Ela é destrutiva. Quanta gente que pensa que é alguma coisa. Quanta gente que acha que é alguma coisa. Quanta gente que pensa, eu não preciso de nada. O autossuficiente, ele não precisa de Deus. Pelo menos ele pensa assim, que não precisa de Deus. E às vezes a nossa autossuficiência, para Deus derrubá-la, Ele nos coloca num buraco, para a gente entender que nós não somos nada e nós dependemos da misericórdia e da graça dEle. Davi, ele chegou ali num buraco, numa situação extrema da sua vida, mas ele se reanimou no Senhor seu Deus, obteve ali uma grande vitória, recuperou tudo, foi atrás dos inimigos,
pegou eles de surpresa, recuperou tudo e trouxe muito mais além daquilo que eles levaram, que roubaram da casa dele, dos familiares dele. Trouxe o povo todo e ainda despojou os inimigos que tinham saqueado outros países ao redor. Ele trouxe tudo aquilo que foi saqueado. Seus homens receberam suas famílias de volta, receberam mais do que tinham perdido. Davi, inclusive, enviou, lá no capítulo 30, verso 26, enviou presentes aos anciãos de Judá, seus amigos. Enviou presentes daquilo que ele conseguiu conquistar dos inimigos. E eu quero dizer para você nessa noite, levante a sua cabeça. Creia no Deus que tem todo o poder. Anime-se no Senhor. Eu não sei o que vai ser amanhã. Hoje a igreja brasileira jejuou. Hoje eu sei outras pessoas brasileiras estão em outras partes do mundo, amigos meus também estavam falando que estavam jejuando, não somente pelo Brasil, mas pelo mundo todo. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei o que Deus fizer vai ser bom para nós. Amém? Eu sei o que nos espera lá na frente vai ser maravilhoso, porque Deus tem o melhor dele para nós. O melhor de Deus ainda está por vir na nossa vida. Já veio o Senhor Jesus, que é o exemplo da graça de Deus, a manifestação da graça de Deus na nossa vida. Então nós já recebemos a salvação, mas ainda Deus tem coisas tremendas preparadas para aqueles que o amam, que o apóstolo Paulo disse que não é nem lícito contar, coisas que ele viu, que o olho nunca viu, que os ouvidos nunca ouviram, e que nunca, jamais passou no coração do homem, são coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem ainda o melhor dele para nos mostrar. Aleluia. E tudo isso por causa de Cristo, que veio e deu a sua vida por nós. Aleluia. Eu quero orar por você. Põe a mão no seu coração, você que está em casa agora, desanimado, está com medo, está preocupado, talvez você que é empresário, não sabe o que fazer, você que é autônomo, você que está empregado, mas a tua empresa não tem tantos recursos, está com medo de perder seu emprego. Talvez você até já perdeu, eu não sei, mas é hora de você colocar a mão no seu coração e orar comigo e dizer: Senhor, eu creio que o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor está comigo, não importa o que aconteça, o Senhor vai me dar vitória. Amém? Depois dessa oração, eu quero convidar o pessoal do louvor novamente. Nós vamos estar aqui ministrando e vamos ter o momento da ceia do Senhor. Mas feche os teus olhos aí, põe a mão no seu coração e ouça a oração. Ore comigo, ore, fale com Deus agora, aí na sua casa. Senhor, em o nome de Jesus, eu entro agora, Deus, Pai querido, na casa de cada filho teu, de cada pessoa que me ouve, que me vê nesse instante. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, visita cada pessoa agora, Senhor, que o Senhor venha estar tocando na mente e coração, que, ó Deus, o desânimo, a tristeza não venha invadir o coração dessa pessoa que talvez já tenha perdido o seu emprego, ou que, ó Deus, está preocupado com o seu emprego. Aquele que, Senhor Deus, é autônomo, que não está fazendo nada porque está proibido de trabalhar. Senhor, em nome de Jesus, visita agora essa pessoa, dá uma injeção de ânimo, como o Senhor tocou ali em Davi e seus homens, e eles se reanimaram no Senhor. Pai, este empresário, esse comerciante, Pai, que também teve que parar, e que não sabe o que fazer, mesmo quando voltar, não sabe como vai ser essa questão da dinâmica, o processo desse recomeço. Senhor, em nome de Jesus, visita agora, Senhor, entra com providência na vida de cada uma dessas pessoas. Derrama, Senhor Deus, a tua graça, que a alegria do Senhor, que a nossa força, venha tomar conta do nosso coração, que a despeito das más notícias, nós possamos acreditar no Senhor, que o teu nome seja glorificado em nós, que a nossa fé não venha ser abalada, como ali na vida de Davi, não foi abalada, ele acreditou, e o Senhor restaurou e devolveu tudo o que ele tinha, e ainda mais. Senhor, nós oramos pedindo pelo nosso país,
pela nossa nação, pelas demais nações. Ó Deus, que o Senhor repreenda esse mal, que volte, ó Deus amado, o que era antes, mas não do jeito que era antes, mas de uma forma melhor, que as pessoas possam se amar mais, temer o Senhor mais, te obedecer mais, ó Pai, e acreditar no Senhor mais. Essa é a oração que nós fazemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu sou